Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e também no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. No Café com Ações, de terça a sexta, fazemos um giro das principais informações sobre economia e bolsa de valores. Assim a gente mantém vocês atualizados com as principais notícias que, ao meu ver, fazem diferença para a formação das nossas estratégias de investimentos. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em administração de empresas, consultor empresarial. Toda a minha vida eu desenvolvi projetos, prestei consultoria para grandes empresas do Brasil, do exterior, nas áreas de planejamento estratégico, estudo de viabilidade econômica, elaboração de projetos de sustentabilidade, relações institucionais, construindo parcerias e vivendo nesse mundo corporativo toda a minha carreira profissional. Isso acabou me ajudando quando eu decidi investir na Bolsa de Valores em 2006. Eu completo esse ano 15 anos. E por que isso me ajudou? Porque você, ao escolher uma ação para investir, você está escolhendo uma empresa. Então, o fato de ter convivido dentro das empresas, entender a dinâmica do mundo empresarial, me ajuda na formação das minhas estratégias de investimentos. Esse vídeo eu estou fazendo, eu queria destacar que, na verdade, nenhum vídeo meu é análise, eu não faço análise de ações, eu não faço recomendações, eu compartilho com vocês, na verdade, as minhas experiências, as minhas histórias, as minhas percepções, as coisas que eu aprendi, os meus erros e acertos. E assim, eu espero que isso tudo possa ser útil a você, para que você monte as suas estratégias e escolha seus investimentos. A ideia que eu defendo sempre é que você precisa ter autonomia, plano de voo, ou seja, você tem que ser o senhor do seu destino. Você tem que fazer as suas escolhas. Você não pode ficar nas mãos de bancos, corretoras, casas de investimentos, de análise de investimentos, nem muito menos nas redes sociais, pegando dicas, sugestões de terceiros que você não conhece, que você não tem não tem a noção exata de quem são essas pessoas. Portanto, é preciso que você desenvolva suas habilidades e competências para ser um bom investidor na Bolsa de Valores. É isso que eu prego aqui e tento estimular vocês a seguir esse caminho. Muito bem, esse vídeo eu estou fazendo hoje, na verdade, com a ideia de responder assim, a uma chuva de questionamentos, desde que eu fiz um vídeo falando sobre o possível e provável IPO da Infraco, empresa que foi criada pela Oi. Estamos num momento de recebimento de propostas, a Oi tem conversado já com diversos players desde o ano passado, ela está criando uma empresa de fibra ótica, toda a infraestrutura de rede de fibra, 400 mil quilômetros estão dentro dessa empresa agora, compõe o ativo dessa empresa, e ela está buscando um sócio. Né? Para que ela quer esse sócio? Porque ela quer que esse sócio faça uma injeção de capital na empresa. Né? Então vai ser uma contrapartida que essa empresa vai dar enquanto sócia, vai ser botar capital. Qual o valor dessa empresa? A gente ainda não sabe. O que se sabe é que inicialmente lá no ano passado se falou num preço mínimo de 20 bilhões de reais. Numa última entrevista sobre esse tema, por volta de novembro, o CEO da Oi, o Rodrigo Abreu, falou em um mínimo de 30 bilhões e acredito que esse é o patamar de conversas nessa reta final, que agora, provavelmente dia 22 de janeiro, será conhecida uma proposta vinculante de um interessado que vai apresentar aí uma oferta pela associação com a Oi. O que se sabe é que nessa reta final já existem 4 grandes players interessados. Desses 4, 2 se uniram. Um fundo de pensão canadense, o BTG Pactual, se uniram para fazer uma proposta juntos. Né? E aí, além disso, ainda tem a Enel italiana e tem a Highline, que é da norte-americana. Pois bem, e aí a Camille Faria, ela vice-presidente da Oi, em uma entrevista na semana passada, ela disse que essa empresa nascerá normalmente, naturalmente, vocacionada para abrir o capital em bolsa, fazer um IPO. Então, que esse parceiro precisa aceitar essa ideia de que vai ser um caminho natural. Portanto, isso vem, ao meu ver, consolidando um caminho, um entendimento
de que o BTG vai ganhando mais musculatura e força nessa caminhada. Vale ainda resgatar, e aí eu quero lembrar um pouco a história, o BTG já fez uma proposta preliminar no ano passado para a Oi. Talvez a maioria das pessoas não estejam lembrando disso, então vamos recordar é viver. Então vamos lá. O BTG tem demonstrado interesse no negócio de fibra já desde o ano passado, né? Ele está utilizando os seus fundos de infraestrutura, os seus fundos de investimento em infraestrutura, né? E aí existem diversos grandes players, grandes investidores, private equity, que estão dentro desse fundo de investimentos de infraestrutura do BTG. Investidores internacionais de diversos países, acostumados a investir em projetos de infraestrutura que performam ao longo de 15, 20 anos, dando retorno, né? Então, o que é que a gente queria destacar? Nessa ideia que o BTG já conversou desde lá de trás que ele conversa, a ideia do BTG é de participar desse processo com a Oi, inclusive trazendo um sócio investidor que é o Amos Genis. Não sei se vocês se lembram, mas o Amos Genis, ele é o criador da GVT, né? E a GVT, ela depois foi vendida para Telefônica Vivo, né? Então, qual a ideia do BTG? Que o Amos Genis ele seja o presidente do conselho de administração dessa empresa, a Infraco, né? Vai ser o presidente do conselho de administração. Então, o cara já com experiência nessa área, visão internacional, visão de tecnologia, então ele seria o presidente do conselho de administração, caso a proposta do BTG seja vencedora, né? O Amos Genis, ele foi o fundador da GVT, que depois foi vendida para a Telefônica Vivo por 25 bilhões de reais, né? Vamos lembrar disso, 25 bilhões de reais. Depois disso, o Genis ele acabou presidindo a própria Telefônica Vivo, onde ele conduziu a integração entre as duas empresas, a Telefônica e a Vivo, que eram empresas separadas. Depois disso, ele tornou-se executivo do grupo francês Vivendi e depois foi ser presidente da Telecom Itália, em Milão. Então, um cara já com bastante bagagem, né? Hoje ele é sócio do BTG Pactual, está à frente de projetos digitais do BTG. Muito bem, a Oi na época dizia que o valor mínimo para esse sócio entrar com o capital seria de 11,5 bilhões de reais, valor mínimo, né? Mas que esse valor poderia subir, né? A ideia era que o eventual sócio colocasse o dinheiro para uma participação equivalente a 25,5% do capital total. Essa foi a conversa inicial, preliminar, vamos dizer assim, com o BTG, né? Que teria uma participação equivalente de 25,5% do capital. E aí a gente está falando da soma de ações ordinárias e preferenciais, né? E o compromisso de um aporte para expansão de fibra e para custeio de dívidas também da companhia ligadas ao processo de recuperação judicial, tá? Bom, essas conversas estão evoluindo, né? Existem competidores. A partir, eu acredito que no final dessa semana a gente começa a ter uma noção de quem é vamos dizer assim, o concorrente que está saindo na frente, e provavelmente só em março ou abril a gente vai ter o leilão, que a justiça ainda não marcou. E aí muita gente pergunta, mas como é esse negócio de IPO, quem é acionista da Oi vai ter ação da Infraco? Não, não vai, entendeu? Não vai. Vai ser uma companhia independente, onde a Oi será sócia minoritária. Aí muita gente diz, mas vai ser minoritária, vírgula, ela vai ser dona de 49% das ações ordinárias, ok? E ainda tem as ações preferenciais. Então, nesse modelo, a Oi será uma sócia minoritária, mas minoritária expressiva, relevante. Como é que isso funciona na prática?
Aí eu resolvi trazer para vocês uma coisa que me parece, uma modelagem que me parece muito própria do que vai acontecer com a Infraco, né? Muito próxima, que é a Braskem. Para quem não conhece, a Braskem é a maior petroquímica aqui do Brasil, né? Uma das maiores do mundo. E a Braskem, ela abriu o seu capital em 1980, foi criada em 1972 e abriu o capital na Bolsa em 1980. Ela tem um acordo de acionistas, já já eu falo sobre isso, e ela então começou a negociar na Bolsa ações ordinárias e ações preferenciais classe A e classe B. Então veja, ações ordinárias, ações preferenciais classe A e ações preferenciais classe B. Isso tudo dá o total de ações que a Braskem tem em Bolsa de Valores. Além de negociar as ações aqui no Brasil, tem negociação também nos Estados Unidos e na Europa. Muito bem. Como é que ficou essa divisão entre Odebrecht e Petrobras, né, com relação à divisão acionária? Né? Vamos lá. Com relação ao capital votante, que são as ações ordinárias, a Odebrecht é dona de 50,1% das ações ordinárias. A Petrobras é dona de 47%. 2,9% das ações ordinárias estão com outros. Bom, aí vocês me diriam, então a Odebrecht tem a maioria do capital votante, 50,1 versus 47. O que ela decidir está decidido, negativo. O acordo de acionistas, que está redigido, né, não dá essa autonomia para a Odebrecht passar ferro e fogo o que quiser. Né? É preciso levar os assuntos para dentro do conselho, dentro do conselho de administração, né? Uma gestão de conflitos. A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, uma gestão de conflitos. E aí vai se buscar sempre uma solução de equilíbrio, porque é uma sociedade, entendeu? Uma sociedade com dois entes relevantes. Embora um tenha um pouco mais de ações que o outro, ambos têm relevância. Então você não pode chegar e dizer, eu mando, você obedece. Isso não existe. Isso não existe na relação entre grandes empresas. Então essa é a primeira resposta que eu quero dar para vocês, sobre essa coisa do minoritário. É um minoritário, mas que não é um minoritário qualquer. Um minoritário que tem 49% de ações, entendeu? Ele vai ser ouvido, ele vai ser respeitado em função da sua participação. É assim que acontece, entendeu? Bom, das ações preferenciais, falei das ações ordinárias, né? Das ações preferenciais, a Odebrecht tem 23%, a Petrobras tem 22%, então aí dá 45%. Os outros 55% estão no mercado de ações, entendeu? Estão no mercado de ações, com diversos acionistas, fundos de investimento, fundos de pensão, pessoas físicas, né? Investidores institucionais, então estrangeiros, né? Então, com esses papéis aí, esses 55% de ações preferenciais. Então, quando você soma o capital total da empresa, né, o capital total da empresa é a soma aí ponderada das ações ordinárias e preferenciais. Então, a Odebrecht tem 38% das ações do capital total e a Petrobras tem 36% do capital total. E 25,5% está nas mãos de terceiros, de outros. Ok? Então essa é a distribuição da composição acionária da Braskem, que eu fui levantar para passar para vocês. Acredito que o que vai acontecer nessa relação Oi e um outro player, vamos imaginar que seja o BTG, vai ser algo nessa linha, entendeu? Aí vamos falar do acordo de acionistas, para vocês entenderem. O acordo de acionistas é um documento, é um contrato que disciplina a relação entre os sócios majoritários. Então, nesse acordo de acionistas vai estar estabelecido a vontade das duas partes para viver um casamento harmônico, entendeu? Viver um casamento harmônico. Então, ali eles vão falar como é a relação dos sócios nesse contrato de acionistas, acordo de acionistas, como é a relação dos sócios, como é a questão do exercício do voto, como é a questão de compra e venda de ações no futuro,
vai organizar a gestão da empresa, como é que se dá as decisões dentro do conselho de administração, dentro da empresa, a governança, né, entre os diversos atores envolvidos, a governança. E vai ter os mecanismos de resolução de impasses, de resolução de conflitos. Tudo isso é disciplinado nesse contrato, nesse acordo de acionistas, entendeu? Então tem aí todo esse trâmite que é ajustado, muito bem ajustado, porque estamos falando de bilhões de reais que serão investidos. Então não é uma coisa que você faz num papel de padaria, entendeu? Então os advogados vão participar, entendeu? A coisa vai ser muito bem amarrada para que não haja dúvida, para que tudo possa fluir e não prejudique a empresa amanhã, eventuais impasses que possam haver, entendeu? A empresa então vai constituir, no caso, né, da Infraco, com esses seus 2 sócios majoritários, vamos imaginar BTG e Oi, eles vão constituir um conselho de administração, vai ter parte dos conselheiros indicado pela Oi, parte dos conselheiros indicado pela BTG e uma parte de conselheiros independentes, para que haja aquele voto de Minerva da solução dos conflitos. Lembra que eu falei que tem que ter solução de conflito? Então, esses conselheiros independentes que acabam dando uma neutralidade, ou seja, vai chegar uma hora que, se der empate entre um lado e o outro, vai ter alguém que está, vamos dizer assim, mais distante, sem estar ligado diretamente a nenhuma das partes e que vai arbitrar uma solução, entendeu? De acordo com o que é melhor para a empresa. Então, esse conselho de administração vai ser constituído e ele vai trabalhar exatamente para isso, para prevenir, administrar situações conflituosas, ele vai ajudar na definição de estratégias, o planejamento estratégico da empresa, a visão de longo prazo, né? A escolha da equipe dirigente dessa empresa, vai guardar os princípios, os valores e acompanhar a execução do planejamento estratégico. Isso é o que vai fazer o conselho de administração, entendeu? Basicamente é isso que ele vai ter como tarefa, como missão, né? Então, recapitulando, o IPO, segundo a própria vice-presidente da Oi, de Finanças, é uma questão de tempo. Que tempo é esse? Primeiro momento é a saída da recuperação judicial, é agora 2021. E aí a criação da empresa, essa empresa Infraco vai estar, vamos dizer, estruturada até o final do ano de 2021. Então eu penso aí que são 2 anos, pelo menos 3 anos de execução de plano, de cumprimento de metas, e aí começar a preparação para um IPO. Eu não vejo o IPO acontecendo antes de 2024, provavelmente 2025. Então, de 2024 para 2025 é que eu vejo o horizonte para um IPO. E que provavelmente, talvez, não seja nem na Bolsa brasileira, seja na Bolsa de Tecnologia americana, na Nasdaq. Faz mais sentido, ao meu ver, do ponto de vista estratégico, que seja lá fora esse aí, entendeu? O acionista da Oi ganha alguma coisa do ponto de vista de ação da Infraco? Não ganha nada, entendeu? O que você ganha? Você ganha pela valorização. Então a Infraco, ela está crescendo, faz um IPO, capta 10, 15 bilhões no mercado. Tudo isso é aumento de valor da Infraco, consequentemente aumento de valor para o BTG e para a Oi. E você, acionista da Oi, também aumento de valor para as suas ações, entendeu? É assim que a coisa funciona. Você não perde absolutamente nada. A Infraco, quanto mais ela crescer, melhor para a Oi, porque ela está ganhando. E no caso, o acionista da Oi também estará ganhando. Se a empresa está ganhando, você, acionista, está ganhando. Eu quero participar do IPO da Infraco. Nada impede. Na hora que for abrir o capital, você pode participar. Vale a pena sair da Oi para ficar só na Infraco? Eu acho que não. Por que não? Porque a Oi não será só fibra ótica. Ela vai ter a Oi Soluções, ela vai ter Marketplace, vai ter soluções bancárias, ela vai ter um leque de outros negócios que vão fazer com que outros valores sejam modelados e constituídos para a empresa,
Então eu acho que tem muito mais vantagens em ser acionista da Oi. Tá? Então, a Oi tá perdendo uma parte. Não está perdendo nada, porque ela está trazendo um sócio para um negócio, entendeu? Esse sócio injeta dinheiro e a Oi fica com uma parte da empresa em ativos e a outra parte do que o sócio injeta dinheiro, ela vai pegar esse dinheiro e utilizar uma parte para amortizar dívidas e uma parte para fazer investimentos em fibra, expandindo, acelerando o processo de fibra, que a Oi pretende chegar a 10 milhões de clientes até 2024 e passar a fibra em mais de 32 milhões de residências, entendeu? Então ela vai estar acelerando inclusive a infraestrutura de fibra em São Paulo, porque na entrevista da Camille Faria, ela deixou claro que a área de São Paulo será tocada de forma também importante, estratégica, porque eles têm 2 empresas de fibra que eles compraram em São Paulo e, portanto, eles vão acelerar esse crescimento da rede de fibra e dos negócios envolvendo a fibra, certo? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu não vejo nenhuma preocupação com relação a essa questão do IPO. E lembrando que na proposta que o BTG já fez, o BTG admitiu inicialmente comprar 25%, colocar o dinheiro por 25% do capital total, ou seja, ações ordinárias e preferenciais, e ficar com 51% do capital votante. Então veja, do capital total, a Oi vai ficar com o restante, se essa proposta for confirmada dos 25%. Entendeu? Porque essa foi a proposta preliminar do BTG, ficar com 25% do capital total e 51% do capital votante. 25% do capital total é a soma de ações ordinárias e preferenciais. Com isso, a Oi ficaria com 75% das ações do capital total. Então, isso é mais valor também para a empresa Oi, entendeu? E tudo isso será objeto de um IPO no futuro. E que nesse IPO, no próprio acordo entre as partes, cada um pode abrir mão de um pouco das suas ações ordinárias na proporção que se mantenha o sócio majoritário da mesma forma como o majoritário, entendeu? Então, o BTG tem 51%, ele comprou X milhões de ações, ele pode chegar e vender uma parte dessas ações, na mesma proporção a Oi vende uma parte das ações dela, diminuindo a sua participação com ações ordinárias, mas o BTG continua sendo majoritário e tendo o controle, entre aspas, das decisões, entendeu? Mas era isso, quer dizer, então é uma coisa muito tranquila, é muito fácil de entender, eu imagino, agora depois desse vídeo. Espero que não tenha restado nenhuma dúvida, né? Caso tenha ficado, faço as perguntas aqui embaixo nos comentários, né? Mas eu tentei, vamos dizer assim, mastigar ao máximo o conteúdo para que isso fique mais fácil de ser compreendido por vocês. Então era isso, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, um ótimo dia e até a próxima. Tchau!